Em Bleach, existem diversos tipos de arrependimentos. O arrependimento de ter falhado em proteger a pessoa que você ama. O arrependimento de ter deixado aquela pessoa ir embora. Também, aquele arrependimento que só chega quando é tarde demais. Arrependimentos geram traumas, e traumas seguem as pessoas por uma longa parte de suas vidas. E Bleach, em sua pura essência, é uma obra onde a essência de seus personagens é baseada em superar suas próprias jornadas. E isso não reflete só no crescimento emocional dos mesmos, mas em sua evolução narrativa como personagem. Afinal, Bleach é uma obra onde você é capaz de ficar mais forte cada vez que você se conhece e se aceita mais. Uma obra que eu acredito que vocês saibam muito bem, onde uma de suas principais fontes de poder é reflexo da sua alma. Bem-vindo novamente. Meu nome é Luciano e esse é o Bankai da Furrua. Fala galera, tudo tranquilo? Há quanto tempo vocês fazem parte da comunidade de Bleach? Vocês se lembram de como era lá no passado? Com gente comentando que Bleach tinha sido cancelado e coisas assim? Bem, ultimamente Bleach vem ganhando bastante força, principalmente desde que o último arco começou a ser adaptado. Porém, antes desse boom grande que Bleach recebeu recentemente, era de costume, e na verdade ainda é comum, ver um certo hate em cima da obra. O hate em cima de Bleach às vezes passa dos limites. Tem gente que tira a conclusão absurda de que a obra de Chichikubo não desenvolve ninguém. Mas o que mais me surpreende é quando esse ódio vem da própria fanbase. Honestamente, eu até consigo entender de onde essa crítica dos personagens vem, mas existe uma personagem específica que acaba tomando de tabela. E bem, se você clicou no vídeo, você sabe muito bem de quem eu estou falando. Apesar de ter um poder bem roubado, o personagem da Orihime não é sobre força e nem sobre combate. O seu personagem é sobre arrependimento, e principalmente sobre o que você faz depois dele. E para a gente entender isso direito, temos que começar da origem da nossa querida personagem. A história de Orihime não começa com poderes. Começa com violência. Seus pais não eram apenas ruins, eram monstros abusivos, piores que os próprios Hollows. Segundo Sora, o irmão de Orihime, eles eram como demônios. Era dito que quando Orihime chorava, enquanto ainda era um bebê, os pais a faziam calar a boca na base da agressão. E o único motivo de Orihime ter sobrevivido a tudo aquilo foi o seu irmão. Cansado de toda essa tragédia na família, ao completar 18 anos, Sora pega Orihime ainda bebê e foge de casa. A partir daquele momento, Sora deixou de ser irmão para virar pai. E quando eles fogem, eles precisam sobreviver. Sora levava uma vida dura. Ele trabalha, ele sustenta, ele protege e educa. E Orihime depende completamente dele. Mas, mesmo após Orihime fugir daquele cenário de terror, o mundo não ficou mais gentil com ela. No colégio que Orihime frequentava, ela virava alvo, por ser diferente, por ser sozinha, e pelo motivo mais inexplicável que sempre acerca o bullying, virar o alvo por simplesmente existir. Certo dia, Orihime é espancada e tem seu cabelo longo cortado. Sora adorava o seu cabelo, então Orihime nunca revelou o real motivo dele ter ficado curto. E então chega o momento mais importante da vida dela, um presente. A presilha. Um gesto simples, uma tentativa de carinho. Mas a Orihime, traumatizada com tudo envolvendo seu cabelo e querendo crescer logo, rejeitou o presente, dizendo que era infantil. Nesse dia, eles brigam.
Sora vai trabalhar e nunca mais volta. As últimas palavras de Orihime para o seu irmão foram de rejeição. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo sobre a personagem da Orihime, certo? Seu personagem não nasceu no momento em que ela despertou seus poderes, mas sim quando ela percebe que nunca mais vai poder consertar aquilo que aconteceu. Com apenas 12 anos, tomada pela culpa e sem ter como se despedir, ela passou a usar aquela presilha todos os dias. Ela parou de ir à escola e se afundou na solidão, até ser salva por uma tia que exigiu boas notas para sustentá-la. E então, Orihime entra em uma nova rotina. Orihime reza, chora, conversa com o irmão. Todos os dias ela repete sobre sua saudade, sobre como se arrepende, até que alguém quebra esse ciclo. Arizawa Tatsuki entra em sua vida. Orihime não se salva sozinha, ela é salva. Tatsuki a protege, Tatsuki compra suas brigas, Tatsuki puxa ela de volta para o mundo. A Tatsuki, com sua personalidade forte, comprou a tristeza da Orihime. Ela a protegeu, gritou com ela quando precisou e a motivou. Foi por causa da Tatsuki que a Orihime voltou a deixar o cabelo crescer, um símbolo inquebrável da amizade das duas. Tatsuki devolveu o sorriso ao rosto da Inoue. E aqui eu queria trazer uma suposta curiosidade que eu notei. Eu também quero saber o que vocês acham sobre isso. É sobre a personalidade esquisita dela no começo de Bleach. Por que ela come coisas bizarras, por exemplo? Pensem bem. O irmão morreu quando ela tinha 12 anos. Ela não sabia cozinhar sozinha. Ela simplesmente misturava o que achava pela frente para sobreviver. E acabou desenvolvendo esse paladar exótico. E aquelas conversas sem pé nem cabeça. A Orihime não tinha assunto. O passado dela era um tabu doloroso. E sua solidão na escola também. Então ela inventava bobeiras para preencher o silêncio. Essa maluquice inicial não é só alívio cômico. É uma válvula de escape de uma criança traumatizada tentando viver uma vida normal. Para mim, o Kubo deixou isso nas entrelinhas. Eu, particularmente, achei brilhante. E você, concorda comigo? Deixe sua opinião aí nos comentários. E bem, após Tatsuki entrar na vida de Orihime, seu ciclo vira algo novo. Ela para de falar sobre dor e começa a falar sobre o dia a dia. E isso parece superação. Mas na realidade, não é bem assim. Porque lá no fundo, a culpa ainda não foi embora. Ela só foi escondida. E essa culpa vai ser botada à prova. Sora retorna como um Hollow. Não apenas como o primeiro vilão de Ichigo, mas também como uma nova ideia que permeia o universo de Bleach. Existe uma certa mecânica envolvendo a identidade dos Hollows e sobre eles serem entes queridos. Mas isso é assunto para outro vídeo. No momento, eu só quero que vocês captem ele como o medo materializado da Orihime. O medo de ter esquecido sobre seu irmão. O medo de ter seguido em frente rápido demais. E principalmente o medo de não ter retribuído o suficiente. Mesmo que sua vida tenha melhorado, ela nunca esqueceu. Ela só tentou não machucar mais o seu irmão, para que ele finalmente pudesse descansar no céu. E quando ela finalmente se despede de Sora, ela faz aquilo que ela não conseguiu fazer enquanto ele estava vivo. E aqui, Orihime reconhece. É nesse momento que Ichigo entra de verdade em sua vida. Não como um interesse romântico, mas como alguém que permite que esse ciclo com seu irmão seja finalmente encerrado. A partir daqui, tudo que Orihime faz nos arcos seguintes tem um motivo, e ele é bem simples. Ela só não quer se arrepender de novo. Por isso, ela protege, se importa e insiste, mesmo reconhecendo a própria fraqueza.
Porque para Orihime Inoue, não fazer nada é repetir o passado. A jornada da Orihime não é sobre poder destrutivo, é sobre pagar o seu débito com aqueles que a protegeram. E vocês já pararam para ver a conexão e nuances sobre as características da Orihime? O poder da Orihime é rejeitar acontecimentos, a casualidade. Vocês conseguem ver como isso se relaciona com a história que eu acabei de contar? Não só isso, mas a fonte do seu poder é a sua presilha que ela ganhou no dia que esse personagem começou a surgir. Sinceramente, eu não consigo entender como um personagem bem feito e construído desse sofre críticas tão sem sentido. Para fechar, precisamos falar sobre o porquê do Ichigo e da Orihime funcionarem tão bem juntos. Eles são paralelos narrativos perfeitos traçados pelo Kubo. Prestem atenção. Ambos sofreram bullying na infância por causa da cor de seu cabelo. Ambas perderam as figuras parentais mais importantes das suas vidas em dias chuvosos. E ambos desenvolveram um senso de proteção absurdo por causa dessa perda. A diferença é sutil, mas profunda. Ichigo quer proteger para não falhar de novo. A Orihime quer proteger para retribuir. Eles compartilham a mesma essência. O Ichigo não é só um interesse amoroso para a Orihime. Ele é um motor que a faz querer seguir em frente. E é por isso que, quer os haters aceitem ou não, faz todo sentido narrativo e temático eles terminarem juntos. E claro, isso também se aplica para Ichigo. Não é apenas Rukia que motivou o Ichigo a seguir em frente. No arco Arrancar, onde Ichigo passa por seus momentos mais frágeis, duelando contra si mesmo, o seu eu interior, refusando seguir seus próprios instintos, é onde Orihime entra em ação. É por causa dela que Ichigo está lutando. É ela quem vai motivar Ichigo. E é por causa dela que Ichigo vai reconhecer suas próprias fraquezas. Não só isso, mas Orihime também desempenha um certo papel especial. O Ichigo é um personagem meio inexpressivo. Ele não revela muito o que ele sente, tanto para os outros personagens quanto para o leitor. E Orihime serve como uma intérprete. Já deu para notar, né, que a Orihime tem certas habilidades sobrenaturais quando o assunto é Ichigo, como o farejador de Ichigo. E o principal, reconhecer os sentimentos do Ichigo. Muitas das vezes o que o Ichigo está sentindo é a Orihime quem conta para o leitor. Mas enfim, a Orihime não é uma personagem fraca, ela é uma personagem que errou e que decidiu viver carregando esse erro e transformar isso em gentileza. Mas isso é só o começo. O verdadeiro desenvolvimento da Orihime começa quando essa gentileza é posta à prova nos arcos seguintes. Mas essas outras partes vou comentar em outros vídeos, porque é impossível falar dessa personagem em um só. Se você nunca tinha olhado para Orihime dessa forma, ou esse vídeo te fez repensar um pouco sobre ela, então esse vídeo já valeu a pena. Se você gostou dessa análise, já deixa o like, sua opinião sobre a personagem e sobre o vídeo. E também compartilhe com aquele seu amigo que vive criticando a personagem sem entender nada. E se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima.